Henker que vive duas vezes. Capítulo 66. A Torre, 8. A intrusão de Fante era a última coisa que Yeon-woo esperava. Felizmente, a parede quebrada logo foi reparada pelo círculo mágico de restauração automática instalado pela Night Watch. No entanto, a mente despedaçada de Hanova não foi reparada. A má conduta da Night Watch e a intrusão de Fante, ambas acontecendo com um intervalo de menos de um dia entre elas. Enova se perguntou o que ele fez para merecer isso. Ru. Enova deu uma baforada inexpressiva em seu cachimbo para controlar seu temperamento. Vários sulcos profundos foram abertos acima de suas sobrancelhas. Tang asterisco. Mas independentemente da agonia de Enova, Yeon-woo continuou martelando em seu lugar. Parecia que ele tinha ainda mais interesse pela metalurgia depois de seu primeiro trabalho de sucesso. No entanto, o som das marteladas, que costumava ser tão cordial com Enova, não poderia parecer mais dissonante agora. Você vai deixá-lo assim? Yeon-woo olhou para trás por um momento. No canto da ferraria, estava Fante com seu corpo gigantesco agachado olhando para Yeon-woo enquanto esfregava o olho machucado com um ovo. Quando seus olhos se encontraram. Tang asterisco. Yeon-woo imediatamente se virou para continuar martelando. Ei! Sentindo-se desconsiderado, Fante levantou-se e gritou alto em um acesso de raiva. Mas Yeon-woo não lhe deu uma segunda olhada. Tang asterisco. Fui pego de surpresa agora há pouco. Então isso não conta. Tang asterisco. Vamos de novo. Eu vou te esmagar desta vez. Tang asterisco. Venha lá fora. Lute de homem para homem. Guerreiro para guerreiro. Vamos acabar logo com isso. Tang asterisco. Puta merda. Ouça-me quando falo com você. Fante explodiu enquanto Yeon-woo ignorava cada palavra que ele dizia. Por um momento, ele ficou profundamente angustiado se deveria dar um soco no rosto de Yeon-woo ou não. Mas escolher uma briga com alguém que não tinha vontade de lutar mancharia sua reputação como um orgulhoso guerreiro da tribo de um chifre. E ele não queria que isso acontecesse. É claro que lutar contra alguém inocente é uma grande vergonha. Mas parece que destruir a ferraria de um inocente não é uma vergonha. Terei que perguntar ao rei marcial mais tarde. Enova murmurou em voz baixa. Fante estremeceu com suas palavras. Ao ouvir a voz de Yeon-woo de dentro, ele invadiu este prédio de aparência pobre sem pensar muito. Mas nunca, em seus sonhos mais loucos, ele pensou que esta era a ferraria de um ferreiro que havia fornecido armas para sua tribo várias vezes antes. O pior é que ele era conhecido do pai. Então, nos esforços para superar seu constrangimento. Lute comigo. Fante optou por ignorar Enova e continuar olhando para Yeon-woo. As rugas no meio da testa de Enova se aprofundaram. Ele debateu consigo mesmo várias vezes se deveria ou não trazer a alabarda que havia sido deixada no depósito nos últimos 10 anos. A única razão que impediu que isso acontecesse foi Edora. Por favor, tome um gole disso e se acalme. Edora deu um sorriso brilhante e entregou uma xícara de chá quente de marmelo para Enova. Quando Enova pegou a xícara, seus olhos permaneceram na espada que ela carregava consigo. Sua espada parece familiar. Edora sorriu timidamente. Você se lembra? Esta é a espada que você forjou para mim quando eu era muito jovem. Oh, certo. Agora eu lembro. Você era aquela garotinha teimosa do rei marcial. Você já cresceu tanto? Enova riu ao se lembrar de uma garota com lindos olhos redondos puxando suas calças pedindo-lhe para fazer uma espada para ela. Pensando bem, havia também um garoto que era um grande encrenqueiro. O que ele poderia facilmente conectar a este jovem? Parece que ele não mudou muito desde a última vez que o viu. A propósito, você vai impedi-lo? Enova apontou para Fante com o queixo. Ele ainda estava incomodando Yeon-woo para brigar com ele. Há muito que posso fazer quando ele está assim. Ele é esse tipo de homem. Edora disse como se já estivesse acostumada. Enova soltou um gemido profundo. Daquele dia em diante, além de Yeon-woo, mais duas pessoas passaram a visitar a ferraria de Enova todos os dias. Você vai lutar comigo hoje? Vamos, seja um homem. Tang asterisco. Claro, Yeon-woo ignorou. Mas Fante não desistiu. Então ele continuou incomodando. Um guerreiro deve aceitar um desafio para um duelo. Quando Yeon-woo estava martelando. Então lute comigo se você for um guerreiro. Quando ele estava comendo. Vamos lutar. Mesmo quando ele ia ao banheiro fazer suas necessidades. Vamos. No entanto, Yeon-woo ainda agiu como se não o tivesse ouvido. Então, de algum ponto em diante. Pare de agir como se você não me ouvisse. Eu realmente vou bater na sua cara. Seus pedidos se transformaram em ameaças. Por favor, eu realmente quero lutar com você. Então as ameaças se transformaram em apelos. Eu te imploro. E no final, ele estava à beira das lágrimas. Qualquer outra pessoa teria pelo menos ouvido se alguém perguntasse algo tão mal. Mas Yeon-woo continuou teimosamente martelando sem lhe dar uma única olhada. Tang asterisco. Por favor. Eventualmente, a paciência de Enova acabou e acabou explodindo. Apenas lute com ele e acabe com isso. Sim, faça o que ele disse. Fante entrou na conversa.
Enova olhou para Fante. Você, cale a boca. Fante olhou para Yeon-woo com os lábios fechados. Enova também olhou para Yeon-woo. Edora, que estava lendo um livro em silêncio em um canto, ergueu a cabeça e se virou para Yeon-woo. Todos os olhos estavam subitamente focados nele. No final, Yeon-woo baixou o martelo e olhou para Fante com olhos irritados. Por que eu tenho que lutar com você? Você pode comparar suas habilidades com as minhas como guerreiro. A questão é que eu não me importo. Você pode chamar isso de vitória. Já não conversamos sobre isso? Mas, isso não funciona assim. De que me adianta se lutarmos? Que tipo de guerreiro fala sobre o bem ou o mal quando luta? Eu faço. A resposta enfática de Yeon-woo deixou Fante perplexo. Nascido e criado como guerreiro, Fante não conseguia entender nada sobre Yeon-woo. Ou você pode fazer uma aposta. Yeon-woo disse com um sorriso travesso. Esqueça de lutar se não quiser apostar. Então ele virou a cabeça para a bigorna. L, o perdedor serve ao vencedor como seu Jung. Fante gritou com urgência. Yeon-woo virou a cabeça novamente com um olhar taciturno. Você ouviria um Jung? Claro que sim. Fante gritou orgulhosamente enquanto batia no peito com o punho. Yeon-woo então soltou o martelo. Tudo bem, vamos fazê-lo. Depois de 1 ou 2 minutos. Asterisco puak asterisco. Um baque muito alto foi ouvido do lado de fora da ferraria. Ranger asterisco. Yeon-woo logo voltou para a ferraria balançando a cabeça algumas vezes. E Fante o seguiu com os ombros caídos. No rosto, ele agora tinha 2 hematomas nos olhos que o faziam parecer um panda. Enova já sabia quem havia vencido a luta. Agora que a luta acabou, não deveria haver mais nada para incomodá-lo enquanto ele trabalhava. Mas ao pegar o martelo, um pensamento repentino o fez inclinar a cabeça. Aguentar. Ele não é filho do rei marcial? Enova olhou para Yeon-woo com olhos ligeiramente chocados. Não faz apenas 1 minuto desde que eles começaram a brigar? Edora também olhou para Yeon-woo com olhos brilhantes. Eles tiveram uma luta acirrada quando lutaram anteriormente no tutorial. Mas agora, Yeon-woo não demorou muito para subjugar Fante. Ele ficou ainda mais forte. Ele cresceu em um ritmo incrível. Yeon-woo sentou-se em frente à bigorna e pegou seu martelo apesar de todos os olhares fixos nele. Ele finalmente ficará quieto agora. Fante sentou-se ao lado de Yeon-woo e observou-o temperar o metal sem dizer uma palavra. Ele parecia tão lamentável. Quase como um cachorrinho sentado na chuva. Mas essa foi uma reação natural depois do que aconteceu. Ele passou a vida inteira aprimorando suas habilidades como guerreiro, mas acabou com os 2 olhos cobertos de hematomas. Fante ficou ali sentado com um olhar vazio por um longo tempo, depois abriu a boca com cuidado. Mas Jung, por que você está ficando aqui no Outer District em vez de ir direto para a torre? Fante fez uma pergunta com os olhos cheios de curiosidade enquanto borrava levemente a palavra Jung na frase. Seu nível de habilidade não cabia em um lugar como este, mas, por alguma razão, ele decidiu adiar a escalada da torre. Yeon-woo baixou o martelo novamente e olhou para Fante com um olhar indiferente. Sim. Fante estremeceu com o comentário repentino. Ei. TN. Frases com títulos honoríficos em coreano devem terminar em Yo. Nesta cena, Yeon-woo está apontando como Fante não está usando títulos honoríficos corretamente. Yeon-woo voltou a martelar. Tang tang asterisco. Fante continuou suas palavras com pressa. Eu esperei por você por tanto tempo na torre. Durante todo o tempo em que esteve na torre, ele dificilmente conseguiria apaziguar sua raiva, não importa o que fizesse. Ele queria tanto lutar com Yeon-woo. Então Fante e Edora ficaram nos andares inferiores da torre para encontrar Yeon-woo. Porque ir direto para a torre após o tutorial foi o que a maioria dos jogadores fez. Foi senso comum. Os clãs que tentaram recrutar Yeon-woo experimentaram a mesma coisa. Eles tentaram encontrar Yeon-woo nos andares inferiores da torre, mas nenhum deles conseguiu. E depois de cerca de meio mês esperando ansiosamente pela chegada de Yeon-woo, Edora teve uma ideia. Que se ele não estava escalando a torre, tinha que estar no Outer District. Fante riu da ideia dela, dizendo que era impossível. Mas Edora o convenceu de que não havia mal nenhum em verificar. Então eles saíram da torre. E foi então que ouviram falar disso, sobre o que aconteceu entre Yeon-woo e Nightwatch. Então aqui estava ele. Mas é claro que o resultado foi uma derrota total. Fante tinha um forte sentimento de orgulho por suas habilidades e habilidades. Ele acreditava que ninguém da sua idade poderia ser páreo para ele e que, mesmo que escalasse a torre, não seria capaz de encontrar nenhum rival nos andares inferiores. Khan, a espada de sangue, Doyle, o rabo de raposa, Viran, o espadachim marcusiano. Houve jogadores que estavam no mesmo nível dele, mas o próprio Fante nunca os considerou no seu nível. Um especialista como ele, no entanto, foi imediatamente derrubado por Yeon-woo. Era difícil entender por que tal pessoa estava no distrito externo. No entanto, Fante. Assim, Yeon-woo disse em tom irritado. Você pode, por favor, ficar quieto? Não consigo me concentrar se você continuar tagarelando assim.
Yon-woo selou firmemente a boca de Fante sob sua autoridade como Jung, e se concentrou em martelar novamente. Espiga asterisco. Espiga asterisco. Yon-woo estava ciente de que Fante ainda estava olhando para ele com os olhos fundos, mas simplesmente ignorou seu olhar. Mas por baixo da máscara, havia um leve sorriso em seus lábios. A razão pela qual eu fico aqui. Um sorriso com muito significado. Há muitos.